Aperto o copo de água com tanta força que os meus dedos ficam brancos, mas recuso-me a deixar que a minha mãe veja o quanto as suas palavras me ferem. Ana, nunca serás tão boa como a tua irmã. A luz do candelabro reflete-se no cristal, projetando prismas coloridos sobre a toalha branca, enquanto um silêncio pesado cai sobre o nosso jantar de família. Estamos reunidos para celebrar a promoção da Sofia, a razão pela qual nos encontramos à volta da mesa de mogno dos meus pais numa quarta-feira à noite, um jantar para o qual corri depois de um dia de trabalho de 10 horas, mal tendo tempo para trocar a blusa amarrotada por uma nova. Mãe, começa a Sofia, mas para quando a nossa mãe levanta a mão? É apenas um facto, querida. A tua irmã escolheu estabilidade em vez de ambição. Não há nada de errado nisso, mas precisamos de reconhecer a realidade. O meu pai pigarreia, estudando o prato com salmão meio comido. A tua mãe tem razão, Ana. A Sofia está no caminho para ser vice-presidente antes dos 30. Caminhos diferentes. Olho para a Sofia, impecável no seu vestido vermelho escarlate, o cabelo perfeitamente arranjado, mesmo depois de um dia inteiro no escritório. Depois, olho para a minha mãe, que usa o colar de pérolas que lhe ofereci no último Natal, aquele que ela disse ser bonito, mas não exatamente o meu estilo, antes de o usar em todos os eventos da Sofia. Algo se parte dentro de mim. 2 anos de palavras engolidas sobem-me à garganta. Levanto-me, abro a minha bolsa e retiro o extrato da hipoteca que carrego há 3 dias, esperando o momento certo. Não há momento certo para isto. Há 2 anos que pago as vossas contas, digo, colocando o papel na mesa, incluindo esta casa. Os olhos da minha mãe arregalam-se por um instante antes de ela se recompor. Acena com a mão, num gesto tão familiar que me faz contrair o estômago. É isso que a família faz. A Sofia precisa de se focar na carreira dela. A minha mente recua até a formatura da Sofia há 6 anos. Os meus pais ofereceram-lhe as chaves de um Mazda vermelho novinho em folha, com um grande laço branco no capô. Mais tarde, nesse mesmo dia, entregaram-me uma sacola com uma caneca com o logótipo da minha universidade. Já estás estabelecida, explicou a minha mãe quando percebeu a minha expressão. A tua irmã precisa do nosso apoio. Depois veio aquela primeira chamada, há 2 anos, com a voz do meu pai hesitante, explicando um revés financeiro temporário. Apenas uma prestação da hipoteca, disseram. Só até as coisas estabilizarem. Toco agora na ponta do extrato da hipoteca espalhado na mesa. 2 anos de pagamentos não são ajuda temporária. A família apoia-se mutuamente, diz a minha mãe, a voz endurecendo. Por que estás a ser tão egoísta? Volto a abrir a bolsa e retiro uma pilha de recibos que fui guardando. Extratos bancários. Confirmações de transferências. Cheques cancelados. 2 anos de esgotamento financeiro organizados numa pasta de arquivo. Já apoiei bastante, digo, a minha voz mais firme do que as minhas mãos. Mas não sou o vosso multibanco. O rosto do meu pai cora. A tua irmã está num ponto crítico da carreira dela. E eu estou num ponto crítico da minha paciência, respondo, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. A Sofia olha entre nós, a confusão marcando-lhe a testa. O que está a acontecer agora? Ninguém lhe responde. A minha mãe encara-me com os olhos semicerrados. O meu pai estuda o teto como se a resposta pudesse estar escrita lá. Estou na sala de jantar dos meus pais, subitamente consciente do que estou a arriscar. São as minhas únicas ligações familiares, as pessoas que me criaram, a irmã que ajudei com os trabalhos de casa e levei aos ensaios de dança. No entanto, ao olhar para os seus rostos, vejo pela primeira vez como medem o meu valor, não em amor, memórias ou laços de sangue, mas no dinheiro que posso fornecer, enquanto fico convenientemente em segundo plano. Vou fazer uma pausa nos jantares de família, digo, pegando na bolsa e nos pagamentos familiares. O rosto da minha mãe endurece numa expressão que mal reconheço. Vais arrepender-te disto, Ana. A família é tudo o que temos neste mundo. Paro à porta, sentindo uma estranha leveza. Então suponho que não tenho nada. Passou uma semana inteira desde aquele jantar dramático,
e, exceto pelas mensagens raras da Sofia, os meus pais não me contactaram. Contudo, na quinta-feira à tarde, a minha mãe liga-me para ajudar a organizar os seus papéis fiscais, já que és tão boa com números. Um elogio indireto que reconhece a minha habilidade enquanto desvaloriza a minha carreira. Não pretendia encontrar nada, mas enquanto organizava a pilha caótica de documentos na sua secretária, um nome familiar chamou-me a atenção. O meu. Congelo. Um extrato de empréstimo estudantil na minha mão. Não o meu, mas o da Sofia. As palavras desfocam-se, depois ganham uma clareza horrível. Um pagamento de 19.400 euros, com uma confirmação de transferência com o meu número de conta. Os meus dedos tremem enquanto folheio mais páginas. Pagamentos do carro, extratos de cartão de crédito. O meu estômago contorce-se num nó tão apertado que mal consigo respirar. Não eram pagamentos de emergência, não era ajuda temporária. Era sistemático, planeado, esperado. Ouço passos atrás de mim e viro-me para ver a minha mãe à porta. O colar de pérolas, o meu presente de Natal, brilha contra a sua blusa branca impecável. Encontraste os formulários de juros da hipoteca? Pergunta ela. Depois repara nos papéis nas minhas mãos. Algo atravessa o seu rosto, não culpa, mas irritação por ter sido descoberta. O que é isto? A minha voz soa distante, como se pertencesse a outra pessoa. O meu pai aparece atrás dela, os óculos de leitura pousados na testa. A Sofia está no corredor, os polegares a tocar no ecrã do telemóvel, mal levantando o olhar. Ana, não faças uma cena, diz a minha mãe entrando no escritório. O meu pai segue-a, ambos pairando sobre mim, enquanto estou sentada na cadeira de couro da secretária. O livro de registros está aberto entre nós como uma confissão. Usaram o meu dinheiro para pagar os empréstimos estudantis da Sofia, digo, batendo no extrato com o dedo indicador. 19.400 euros. A minha mãe acena com a mão, desdenhosamente. Estavas a ajudar a família. Os empréstimos da Sofia eram a necessidade mais urgente. E os pagamentos do carro dela? Ergo outro extrato. 3.600 euros só no último ano. O transporte é essencial para a posição dela, diz o meu pai, ajustando os óculos. Ela encontra-se com clientes. E os cartões de crédito? Espalho os extratos. 9.200 euros em roupas de marca e restaurantes. A aparência profissional é importante no marketing, responde a minha mãe sem hesitação. Olho para além deles, para a Sofia, que finalmente guarda o telemóvel com um encolher de ombros. Eu não pedi nada disto. A mãe disse que estavas feliz por ajudar. A sala de repente parece demasiado pequena, as paredes a fecharem-se sobre mim. 2 anos a pensar que estava a ajudar numa dificuldade temporária, quando, na verdade, estava a financiar o estilo de vida da Sofia. A Sofia precisa de liberdade para construir a carreira dela, diz o meu pai, o tom sugerindo que eu deveria entender este facto óbvio. Tu és estável, como um cavalo de trabalho, confiável, aborrecida. A filha prática cujo propósito é sustentar a estrela. Afasto-me da secretária, precisando de espaço. Os meus próprios empréstimos estudantis ainda não estão pagos. Estive a direcionar cada euro extra para os vossos. Isso é diferente, diz a minha mãe. A tua escolha de carreira não exige a mesma apresentação. A comparação não dita paira no ar. Engenharia de software versus marketing. Bastidores versus frente de palco. Invisível versus celebrada. Tem alguma ideia do que isto está a fazer ao meu futuro financeiro? Pergunto, a minha voz agora mais forte. Se continuar a sustentar todos, nunca terei nada para mim. A minha mãe pisca, genuinamente confusa com a minha preocupação. A família apoia a família, Ana. Sempre te ensinamos isso. O casamento da Sofia está a chegar, continua ela, com um novo brilho nos olhos. Claro que vais ajudar com isso também. Ela merece o dia perfeito. A suposição casual tira-me o fôlego. Agarro o livro de registros, virando para a última página onde acompanhei cada pagamento. O total encara-me. 61.000 euros. 2 anos de pagamentos de hipoteca, empréstimos estudantis, pagamentos de carro, cartões de crédito. 61.000 euros gastos a sustentar a minha família
enquanto me tratavam como a filha menos bem-sucedida. Fecho o livro com as mãos a tremer. Todo este tempo, estive a possibilitar o favoritismo deles ao financiá-lo. Mais tarde, nesse mesmo dia, mostro o livro a Diana, a minha colega e a coisa mais próxima de uma amiga que tenho hoje em dia. Sentamo-nos num café, o café a arrefecer entre nós, enquanto ela examina as páginas. Isto não é normal, Ana, diz ela finalmente, fechando o livro e devolvendo-mo. Isto é exploração. A palavra atinge-me como um golpe físico. Exploração. Não ajuda, não dever familiar. Uma aproveitação deliberada. Enquanto dirijo para casa naquela noite, com as cópias do livro na minha bolsa, debato-me com uma escolha impossível. Devo cortar o apoio financeiro imediatamente e forçar a minha família a enfrentar a realidade? Ou reduzir os pagamentos gradualmente para lhes dar tempo para se ajustarem? A primeira opção pode destruir relações para além da reparação. Mas a segunda significa mais meses de tensão financeira para mim. O que farias quando as pessoas que deveriam amar-te incondicionalmente apenas valorizam o que podes dar-lhes? Na manhã de quarta-feira seguinte, no trabalho, o meu telemóvel vibra com a 5ª chamada da minha prima esta semana. A minha família vai realizar uma reunião de emergência familiar, mas não pretendo ir. Silencio o telemóvel e coloco-o com o ecrã para baixo na minha secretária, vendo o ecrã acender novamente quase imediatamente. A reunião da família Ferreira é, aparentemente, o único assunto de conversa. Estás a evitar alguém? Pergunta a Diana do seu cubículo com uma sobrancelha levantada. A minha mãe organizou uma reunião familiar sem me dizer, respondo esfregando as têmporas. Agora quer que eu a financie. Os olhos da Diana arregalam-se. A ousadia depois de tudo o que já te tiraram. Assinto, abrindo o meu e-mail para encontrar 3 mensagens de tias e tios com quem não falo há meses. Cada uma contém variações subtis do mesmo pedido. A família precisa de ajuda e, aparentemente, eu sou a ajudante designada. Sabias da reunião? Pergunto a Diana. Não, mas o noivado da tua irmã está por todo o lado nas redes sociais, diz ela, virando o monitor para mim. A tua mãe marcou toda a gente menos tu. O rosto radiante da Sofia enche o ecrã. Um anel de diamante brilha na sua mão esquerda. A legenda diz, a planear a celebração do século para a minha filha linda, abençoada. O meu estômago aperta-se ao ver o primeiro comentário. A Ana vai ajudar a torná-la perfeita. Tornei-me o multibanco da família e agora estão a fazer promessas em meu nome. Mais tarde nessa noite, enrolo-me no sofá com uma chávena de chá. Ao percorrer o Facebook, o meu polegar para numa foto publicada há 5 semanas. Os meus pais e a Sofia posam em frente ao letreiro de Lisboa, copos de cocktail erguidos em celebração. A data mostra que foi tirada durante o fim de semana, em que trabalhei horas extras para cobrir um pagamento de emergência do imposto predial da casa deles. Foram para Lisboa com o meu dinheiro enquanto me diziam que não conseguiam equilibrar as contas. Nos dias que se seguem, o sono torna-se um luxo que já não posso pagar. Noite após noite fico acordada, calculando números. Quanto dei, quanto pediram, quanto me resta. O peso da preocupação financeira pressiona-me o peito até que respirar se torna difícil. Durante reuniões no trabalho, apanho-me a devagar, pensando na segunda notificação do meu próprio pagamento de empréstimo estudantil, enquanto os empréstimos da Sofia estão pagos na totalidade com o meu dinheiro. Pareces exausta, comenta o meu chefe numa quinta-feira de manhã, depois de eu falhar um prazo pela primeira vez em 3 anos. Estou bem, minto, mas as olheiras sob os meus olhos dizem a verdade. Começo a manter um diário, cada chamada, cada pedido, cada euro transferido. O pequeno caderno de couro torna-se o meu companheiro constante. Nas suas páginas, documento o padrão de manipulação que moldou a dinâmica da nossa família durante anos. As menções casuais dos sucessos da Sofia, seguidas de pedidos de dinheiro, as viagens de culpa quando hesito, os jantares de celebração que pago, mas onde mal sou reconhecida.
As evidências acumulam-se página a página, um registro inegável de exploração sistemática. Numa terça-feira à noite, enquanto organizo documentos, uma voz familiar surpreende-me ao sair do escritório. Ana? O tio Francisco está junto ao elevador, o rosto enrugado marcado pela preocupação. Tio Francisco, digo, surpresa, o que estás aqui a fazer? A procurar-te ascensão, diz ele simplesmente. Faltaste aos últimos 3 encontros familiares, não é próprio de ti. Sempre pensei que eras a espinha dorsal desta família, continua ele, a voz gentil. Agora pergunto-me se estão a aproveitar-se dessa força. As suas palavras atingem-me com uma força inesperada e pisco para conter as lágrimas súbitas. No sábado seguinte, encontro-me na cozinha dos meus pais. A Sofia está sentada ao balcão, folheando revistas de noivas, enquanto a minha mãe circunda opções de locais com uma caneta vermelha. O depósito para o clube de campo é devido na próxima semana, diz a minha mãe, sem levantar os olhos. A Sofia merece uma celebração perfeita. Podes cobrir o depósito na próxima semana. Não é uma pergunta, uma afirmação. Algo em mim parte-se, uma ruptura clara e decisiva. Não vou pagar mais um cêntimo, digo, a minha voz firme. Para nada. A sala fica em silêncio. A Sofia levanta a cabeça da revista. A minha mãe congela, a caneta pairando sobre a página. Não sejas ridícula, diz ela finalmente. Mas a incerteza atravessa-lhe o rosto. Falo a sério, continuo, encontrando uma estranha força na calma da minha voz. Paguei a hipoteca, os empréstimos da Sofia, os cartões de crédito, os pagamentos do carro. Acabei. A boca da minha mãe abre e fecha, como um peixe, enquanto procura as palavras manipuladoras que sempre funcionaram antes. Mas, pela primeira vez, vejo as suas táticas claramente. A culpa, as comparações, os insultos subtis disfarçados de preocupação maternal. Estive a financiar o meu próprio maltrato. No dia seguinte, a Diana espalha folhas de cálculo na sua mesa de jantar, calculadora na mão. Sem os sustentar, diz ela, circulando um número. Podes pagar os teus empréstimos estudantis em 3 anos, em vez de 15. O número encara-me, um futuro que não ousei imaginar. O tio Francisco liga nessa noite. Falei com a tua mãe, diz ele. Ela não está feliz. Eu sei. Ótimo, responde ele com firmeza. Às vezes a família precisa de aprender lições difíceis. Estou orgulhoso de ti por estabeleceres limites. Nessa noite, abro o meu portátil e começo a procurar oportunidades de emprego fora de Lisboa. Porto chama-me a atenção. Empregos de alta tecnologia com salários mais altos, um novo começo a 300 quilômetros de Lisboa. Permito-me imaginar uma vida construída à volta das minhas próprias necessidades e sonhos, em vez das exigências da minha família. Na manhã seguinte, dirijo-me ao banco e peço impressões de todas as transações dos últimos 2 anos. O funcionário levanta uma sobrancelha com o volume, mas cumpre. Horas depois, organizo a pilha de papéis cronologicamente, destacando cada pagamento aos meus pais. Entre os documentos financeiros do meu pai, descubro um extrato de uma conta que nunca vi antes. Uma conta com um saldo que contradiz todas as alegações de dificuldades que ele fez. Ele esteve a esconder dinheiro enquanto eu esgotava as minhas poupanças para o sustentar. O meu telemóvel toca no momento em que processo esta descoberta. O nome da minha mãe pisca no ecrã. Estamos a ter uma reunião de responsabilidade familiar amanhã, anuncia ela, sem cumprimentar. O pagamento da hipoteca não chegou. Eu sei, digo, sentindo-me mais calma do que em anos. Disse-te, acabei de pagar. Isto não é um jogo, Ana, dispara ela. Estejas aqui às 6. Desligo e olho para as evidências espalhadas na minha mesa, prova de anos de manipulação e exploração. Pela primeira vez, tenho todas as cartas na mão. Estarei lá, sussurro para mim mesma, com recibos. Na terça-feira à noite, após o trabalho, chego 15 minutos mais cedo para a reunião familiar, estacionando o meu Fiat 2 casas abaixo da casa de estilo colonial dos meus pais. O peso da pasta preta de 3 polegadas no assento do passageiro representa 2 anos de esgotamento financeiro, meticulosamente organizado por categoria e data.
O conselho do tio Francisco ecoa na minha cabeça desde que me ligou esta manhã. Não os deixes controlar a narrativa. O cheiro familiar a polidor de móveis com limão atinge-me ao entrar sem bater. Na sala de jantar, os meus pais estão sentados nas extremidades opostas da mesa, como monarcas à espera de um súbdito. A Sofia está desconfortavelmente entre eles, percorrendo o telemóvel. Chegaste cedo, diz a minha mãe. A surpresa cruza-lhe o rosto brevemente antes de ela se recompor. Coloco a pasta no centro da mesa, o som suave atraindo a atenção de todos. Queria garantir que tínhamos tempo suficiente. O meu pai mexe-se na cadeira. Tempo para quê, exatamente? Abro a pasta na primeira aba, marcada como hipoteca. As páginas contêm extratos bancários destacados, confirmações de transferências e um total acumulado. Tempo para rever tudo o que paguei nos últimos 2 anos. A minha voz soa diferente, controlada, profissional. Comecemos pela hipoteca. 24 pagamentos de 1.200 euros cada. Isso dá 28.800 euros. As sobrancelhas da minha mãe disparam. Isso não pode estar certo. Viro para a próxima sessão. Empréstimos estudantis. Da Sofia, não meus, 19.400 euros. O rosto do meu pai empalidece enquanto olha para a pasta. Os dedos tamborilando contra o mogno polido. Pagamentos do carro da Sofia. 3.600 euros. Viro outra página. E, finalmente, contas de cartão de crédito, principalmente para roupas, restaurantes e viagens de trabalho da Sofia. 9.200 euros. O telemóvel da Sofia escapa-lhe da mão, batendo contra a mesa. Isso é mais do que ganho em 3 meses. O total geral, digo, virando para a página de resumo com o valor destacado em amarelo, é 61.000 euros. A minha mãe aperta os lábios numa linha fina. Estás a exagerar. Metade desses pagamentos foram presentes. Ofereceste-te para ajudar. Tenho prova de cada euro. Tiro uma pasta de manila com cópias de cada cheque e cada recibo de transferência. Apilha a terra com uma espessura satisfatória ao lado da pasta. Queres revê-los um a um? Isto é ridículo, murmura o meu pai, mas os seus olhos evitam os meus. A Sofia pega na pasta, folheando as evidências com dedos trêmulos. A sua confiança habitual evapora-se enquanto para num extrato de cartão de crédito, mostrando despesas com os seus fatos de entrevista. Não fazia ideia, sussurra ela. A mãe disse que estavas feliz por ajudar, continua a Sofia, olhando para cima, com a confusão a nublar-lhe os olhos. Disse que querias contribuir porque tinhas dinheiro extra com o teu salário na tecnologia. Dinheiro extra? O meu riso sai mais duro do que pretendia. Ainda tenho os meus próprios empréstimos estudantis para pagar. Estive a adiar tratamentos dentários porque não podia pagar. Nunca houve dinheiro extra. Quando a Sofia me pergunta por que nunca lhe disse quanto estava a contribuir, hesito. Devo explicar que os nossos pais me fizeram jurar segredo para proteger a confiança dela? Ou será melhor deixá-la descobrir a manipulação deles por si mesma? Antes que eu possa decidir, a campainha toca. Timing perfeito. A minha mãe levanta-se alisando o casaco de malha. Estamos no meio de algo. É o tio Francisco, digo. Pedi-lhe que se juntasse a nós. A cabeça do meu pai ergue-se. Francisco, por quê? A voz do tio Francisco ecoa da entrada enquanto ele entra. Olá a todos. Espero não estar atrasado. O rosto da minha mãe aperta-se enquanto o irmão se senta ao meu lado. Ele acena para a pasta. Vejo que a Ana te está a mostrar os números. Sabias disto? Pergunta a minha mãe, com traição na voz. Suspeitava, diz o tio Francisco, o seu tom normalmente jovial, agora sério. A família ajuda-se em emergências, não como um arranjo permanente. O que tem feito a Ana não é certo, Elaine. O silêncio que se segue parece uma presença física na sala. A minha mãe olha para o irmão, depois para mim, percebendo que a narrativa cuidadosamente construída está a desmoronar-se. Já não estou isolada. A Sofia quebra o silêncio. A Joana perguntou-me ontem por que é que a Ana já não vem aos eventos familiares. Parecia preocupada, como se soubesse que algo estava errado.
Os teus amigos não entendem a dinâmica da nossa família, diz a minha mãe, desdenhosamente, mas a incerteza insinua-se na sua voz. Os Lopes ligaram na semana passada, acrescenta o tio Francisco. Queriam saber se havia alguma verdade no rumor de que vocês estavam com problemas financeiros enquanto gastavam em artigos de luxo. O rosto do meu pai cora. Isso não é da conta deles. A sala de jantar cai novamente em silêncio até que o telemóvel da Sofia apita com uma mensagem. Ela olha para ele, depois ergue os olhos, arregalados. É da empresa de hipotecas, diz ela, virando-se para os nossos pais. Estão a enviar um aviso de atraso. Naquele momento, ao ver os ombros do meu pai descaírem e a máscara da minha mãe escorregar, percebo que as primeiras fissuras na fachada cuidadosamente mantida deles apareceram. A casa de cartas financeira que construíram começa a colapsar, e pela primeira vez, não estou a correr para a sustentar. 2 dias depois, sento-me à frente dos meus pais na mesa da cozinha deles, onde a luz capta partículas de pó flutuando entre nós. O espaço parece diferente agora, menor, menos intimidante. O sorriso do meu pai parece forçado enquanto desliza um papel na minha direção. Ana, estivemos a pensar. Ele pigarreia. Entendemos as tuas preocupações com os arranjos financeiros. A minha mãe acena, os olhos dela a desviarem-se para a pilha de avisos de atraso escondida sob um livro de receitas. As famílias devem reconhecer as contribuições umas das outras. Não fizemos isso o suficiente contigo. O discurso soa ensaiado. Observo a performance deles com uma nova clareza, a forma como os dedos do meu pai tamborilam nervosamente na mesa, como a minha mãe continua a olhar para as contas que tenta esconder. Temos um compromisso, continua a minha mãe. Se retomares os pagamentos da hipoteca, garantimos que todos saibam o quanto ajudaste. A Sofia também. O meu pai inclina-se para a frente. Pensa no que estás a arriscar, Ana. As relações familiares não podem ser reparadas depois de quebradas. É isso que queres? As palavras deles pairam no ar entre nós. Uma última tentativa de recuperar o controlo. Há 2 meses talvez tivesse cedido. Há 2 semanas talvez tivesse negociado. Hoje simplesmente abro o meu portátil. Aceitei um novo cargo, digo, virando o ecrã para eles. Arquiteta de software na Meridian Tech, no Porto. Começo no próximo mês. A cor desaparece do rosto da minha mãe. Porto. Isso é do outro lado do país. O salário é de 135 mil euros. Continuo, mostrando uma folha de cálculo que preparei. São 33 mil euros a mais do que ganho agora. O meu pai inclina-se para a frente. Isso é maravilhoso, querida, mas... E sem sustentar esta casa? Interrompo, destacando uma linha no meu orçamento. Vou poupar aproximadamente 3.200 euros todos os meses. Os lábios da minha mãe apertam-se numa linha fina. Não pode simplesmente ir embora. Estive a pagar pelo privilégio de ser desrespeitada, digo. A minha voz firme. Esse arranjo acabou. O meu pai estende a mão para a minha, mas eu recuo. Ana, ser razoável. Estou a ser razoável. Pela primeira vez em anos. O meu telemóvel vibra com uma mensagem do tio Francisco. Está toda a gente aqui. Pronto quando estiveres. Preciso de ir. Digo, fechando o portátil. O jantar da Sofia começa em 30 minutos. Os meus pais seguem-me. O restaurante está cheio de conversas quando entro na sala privada que o tio Francisco reservou. A Sofia está à cabeceira da mesa, num vestido bege, rodeada de tias, tios e primos que não vejo há meses. Os meus pais vêm atrás de mim, a confusão evidente nos seus rostos. O que é isto? Sussurra a minha mãe rispidamente. Não respondo, dirigindo-me a Sofia. Ela olha para cima, o sorriso hesitando ao ver a minha expressão. Ana, o que se passa? Coloco uma caixa de presente embrulhada à frente dela. O papel prateado reflete a luz do candelabro acima. Quero mostrar-vos algo. A todos vós, digo, alto o suficiente para todos ouvirem. A sala silencia. Abre. A Sofia hesita antes de retirar cuidadosamente o papel de embrulho.
Dentro está um portfólio de couro com todos os registros financeiros, recibos e extratos bancários dos últimos 2 anos. Aqui está o meu presente para ti, a verdade sobre quem te tem sustentado. A Sofia folheia as páginas, a expressão passando de confusão para choque. Está tudo aí, digo, calmamente. 61 mil euros ao longo de 2 anos. A Sofia olha para cima, os olhos cheios de lágrimas. Vira-se para os nossos pais, que estão congelados perto da porta. Como puderam? A minha mãe dá um passo em frente. Sofia, este não é o lugar. Não, dispara a Sofia, erguendo uma página. Precisamos de resolver isto agora. O tio Francisco levanta-se. A tua irmã tem carregado esta família enquanto a tratavam como se fosse menos bem-sucedida do que tu. A tia Patrícia arqueja. Marta, isso é verdade? O rosto da minha mãe cora enquanto murmúrios se espalham pela sala. O meu pai fixa o chão. A Sofia afasta-se da mesa e caminha até mim, ainda segurando o portfólio. A sua voz baixa para um sussurro. Nunca soube que carregaste tanto por mim. Uma lágrima escorre-lhe pela face. De agora em diante, vive para ti mesma. A sala observa em silêncio atônito, enquanto a Sofia confronta os nossos pais, exigindo respostas que procuro há anos. Sinto algo soltar-se no meu peito, um nó de ressentimento e obrigação, começando a desfazer-se. Mais tarde nessa semana, ouço pelo tio Francisco que os meus pais estão a considerar vender a casa. Sem as minhas contribuições mensais, não conseguem pagar a hipoteca. Parte de mim pergunta-se se alguma relação com eles pode ser salva, ou se eu sequer quero tentar. Fecho outra caixa de mudança no meu apartamento, marcando-a como cozinha, com um marcador preto. O Porto espera-me. Um novo emprego, uma nova casa, um novo começo. Enquanto embrulho copos em jornal, encontro o álbum de fotos que guardei há anos. Ao abri-lo, revejo fotos desbotadas de férias em família, reuniões de Natal, celebrações de aniversários, rostos sorridentes que agora parecem estranhos. Fecho o álbum e coloco-o numa caixa marcada como indeciso. 6 meses depois, a luz da manhã entra pelas janelas do meu apartamento no Porto, pintando a minha pequena mesa de jantar em tons dourados quentes. Fixo-me na notificação da aplicação do meu empréstimo estudantil. Saldo reduzido em mais 2.400 euros este mês. Sem pagamentos de hipoteca para os meus pais. Sem resgates de cartões de crédito para a Sofia, apenas a minha própria liberdade financeira. Um pagamento de cada vez. O meu portátil emite um som com uma chamada de vídeo. O rosto familiar da Diana enche o ecrã, a cozinha dela em Lisboa visível ao fundo. Olha para ti. O Porto combina contigo, diz ela, bebendo café da sua caneca enorme. Pareces diferente. Endireito os ombros. Fechei 2 grandes projetos este trimestre. O chefe da equipa diz que estou no caminho para uma promoção até dezembro. E ninguém a levar o crédito pelo teu trabalho desta vez, nota a Diana. Rio-me, um riso verdadeiro que começa na barriga e sobe sem restrições. É estranho não ter de minimizar o meu sucesso para evitar que alguém se sinta mal. E aquele grupo de caminhadas que mencionaste? Estamos a planear uma viagem de fim de semana ao Gerês no próximo mês. Hesito, depois acrescento, e tenho saído com alguém. Nada sério ainda, mas estás a permitir a possibilidade. O sorriso da Diana alarga-se. Essa é a verdadeira vitória. Mais tarde nessa noite, visto um vestido verde sálvia para o jantar da empresa. Ao ajustar o meu colar de ouro simples, noto o meu reflexo. Ombros para trás, queixo levantado, olhos claros. A mulher que deixou Lisboa há 6 meses teria encolhido ligeiramente, tornando-se menor. A sala de banquetes está cheia de conversas quando chego. O chefe do meu departamento acena-me para uma mesa na frente. Aqui está ela, anuncia ao grupo. As pontuações de satisfação dos clientes da Ana foram as mais altas da empresa este trimestre. A conta Reynolds pediu-a especificamente para a próxima fase. Segue-se uma salva de palmas. As minhas bochechas aquecem, mas não desvio nem diminuo o elogio. Simplesmente digo, obrigada.
Estou orgulhosa do trabalho que fizemos. Quando a mulher ao meu lado pergunta pela família, a pergunta não me aperta o estômago como antes. Os meus pais e eu estamos a dar um tempo, digo, calmamente, a faca de manteiga firme na minha mão. A minha irmã e eu estamos a encontrar um caminho para uma relação mais honesta. Não há vergonha na minha voz. Não há desculpas elaboradas a preencher o silêncio. Apenas a verdade, simplesmente dita. Às vezes, a família é complicada, responde ela. Sim, concordo. E às vezes é exatamente o que parece ser. O fim de semana traz a Diana e o tio Francisco ao Porto. Reunimos-nos na minha pequena sala de estar, com caixas de takeaway espalhadas pela mesa de centro. O tio Francisco ergue o seu copo de vinho tinto. A Ana, diz ele, que me ensinou que nunca é tarde para escolher a tua verdadeira família. A Diana junta-se a construir a família que escolhes, não apenas aceitar a que te foi dada. Brindamos e absorvo as palavras deles, sentindo a verdade delas assentar nos meus ossos. Na terça-feira seguinte, um e-mail inesperado aparece na minha caixa de entrada. O nome da Sofia no campo do remetente faz o meu dedo pairar sobre o botão de apagar, mas a curiosidade vence. Assumi os pagamentos da hipoteca dos nossos pais no último mês, escreve ela. Eles não ficaram felizes com isso. O pai sugeriu que te pedisse ajuda até eu me estabelecer. Disse-lhe que estou estabelecida há anos, só nunca fui financeiramente independente. Isso está a mudar agora. O e-mail continua, detalhando as suas dificuldades com orçamentos e responsabilidade financeira. É mais difícil do que esperava, admite ela, mas também mais satisfatório. Acho que agora entendo o que tens tentado dizer-me. Leio os parágrafos finais 2 vezes. A mãe e o pai querem visitar-te. Disse-lhes que é a tua decisão, não a minha. Eles não entendem por que não queres deixar o passado para trás. Eu estou a começar a entender. Gostava de te visitar algum dia, se estiveres aberta a isso. Só eu. A minha resposta é curta, mas genuína. Ainda não estou pronta para a mãe e o pai, mas adorava mostrar-te o Porto na primavera do próximo ano. Ao fechar o meu portátil nessa noite, pergunto-me sobre a linha tênue entre o perdão e a autoproteção. A Sofia parece genuinamente mudada por confrontar os padrões da nossa família, mas os nossos pais permanecem inalterados. O que farias? Tentar reconstruir relações com aqueles que provaram não querer mudar? Ou focar-te em nutrir conexões com aqueles que respeitam os teus limites?